Então, pessoal, boa noite. Obrigado por a gente estar junto, né? Bacana que a gente está conseguindo competir aqui com o Tiaguinho, entre outras questões, né? Mas, brincadeiras à parte, a ideia aqui é nós abordarmos um pouco de tudo aquilo que está circundando a revolução que o Covid-19 acabou gerando no mundo, desde lá novembro de 2019, quando começaram as primeiras informações sobre isso, e o tsunami que veio do Oriente para o Ocidente com uma incrível velocidade e que criou um novo mundo, né? E esse novo mundo é o aspecto, sob o ponto de vista pessoal e profissional, que a gente vai tentar abordar aqui um pouco e construir respostas, construir possibilidades que cada um de nós tem que fazer para se desenvolver frente a essa nova realidade. Esse novo normal ele já está consolidado, ele já está posto, né? É alguma coisa que veio para ficar. O mundo não vai ser mais o mesmo, por mais que a gente daqui a algum tempo encontre uma vacina. Eu entendo que a gente tem um mundo completamente diferente, Adriano, completamente reestruturado, remodelado, e isso tem modificado profundamente os nossos hábitos, até mesmo os nossos valores, a nossa hierarquia de necessidades. Tudo está se modificando de uma maneira impressionante. O mundo está mais direto, ele está mais ágil, ele está mais frontal, ele está menos intermediado e ele está desafiador. Para muitos é um mundo de desgraça, mas para muitos eu entendo que é uma enorme oportunidade de fazer uma nova história, reconstruir a si mesmo e desenvolver um incrível potencial que tem dentro de si e que estava esperando, adormecido, e que agora pode ser colocado em prática. César, eu preciso que você conte uma história para o pessoal, porque muitas pessoas te conhecem nesse grupo e outras não. Existe, pessoal, uma razão específica para eu ter convidado justamente o César para essa conversa. Porque ele tem uma formação eclética e diferenciada, por isso eu gosto tanto da perspectiva dele. Pode ser que a maioria de vocês conheça o lado empresário. O César começou a empreender menino. Continua menino, está muito jovem. Mas, César, eu quero que você conte as suas passagens pela mente humana. O que você estudou e por que eu gosto tanto da sua visão. Isso pode ajudar as pessoas a entender o enfoque que a gente está dando. Então, eu entendo que a multidisciplinaridade sempre foi uma grande agregação de valor a qualquer ser humano, a qualquer profissional que queira se diferenciar naquilo que faz. E nesse sentido, a minha formação inicial foi técnica, vinculada à tecnologia, sistemas, administração e assim vai, mas depois eu percebi que a fronteira final ela estava vinculada muito mais a entender as pessoas, lidar com as pessoas e se construir sobre isso. Eu fui estudar um pouco de psicologia, um pouco de filosofia, fui trabalhar o contexto de desenvolvimento liderístico, assim vai, no Brasil, fora do Brasil, como um complemento de formação que ajuda a ter uma visão um pouco mais holística, um pouco mais abrangente sobre as perspectivas e, dentro do possível, procurar ter uma visão que permita equilibrar os contextos técnicos e os contextos humanos, ou do novo humano que está se formando, frente a um conjunto de desafios que a gente até então nunca tinha visto. Por mais que a gente diga que o mundo já era rápido, ele se transformou de uma maneira, nenhum de nós poderia antever o que aconteceu nessas últimas semanas e assim vai, e as consequências disso de maneira tão impactante na nossa realidade. Show. César, tem uma pergunta para te fazer, que é a seguinte. Vamos tentar imaginar que nós estamos vivendo agora o que eu vou traduzir numa linguagem simples, num portal. Então, eu tenho as pessoas que estão caminhando nas suas vidas e elas vão passar por esse portal para um novo ser humano, o seu novo ser, sua nova forma de operar e etc. O que você está achando? O que vai ser relativizado? O que as pessoas vão deixar para trás e não vão levar para um novo momento? O que elas vão se apegar e isso elas não vão abrir mão nesse novo normal? E o que elas precisam agregar como ferramentas e armadura para sobreviver no novo normal? Então, a gente costuma ser muito arraigado nos próprios conceitos, em quem se é, em como se é, né? A gente costuma defender demais os próprios pontos de vista e assim vai.
Mas essa mudança que está vindo no mundo agora, ela está nos reprincipiando, nos levando a uma nova visão sobre nós mesmos, sobre as conexões que nós temos, sobre o mundo pessoal, sobre o mundo profissional, né? Tudo está sendo colocado numa nova realidade. E essa realidade, Adriano e amigos e amigas que estão nos ouvindo, é uma realidade que obriga, na minha visão, a gente se reconstruir. E essa reconstrução, ela se dá desde o nível espiritual, né? Como é que cada um de nós tem que ser, do contexto de energia, do contexto de estruturação e organização, até o lado profissional. E algumas coisas vão ter que ficar pelo meio do caminho. Nem toda a nossa bagagem vai ser útil para essa nova jornada. E a parte bacana é que, como as coisas vieram para o centro do campo e deram uma resetada, a gente tem um novo espaço de competir e de enfrentar e de vencer. Então, me parece claro, sobre vários aspectos, que é uma janela grande para crescer e para se desenvolver. E isso inclui, Adriano, sob o ponto de vista do que vale hoje. Vale pessoas que pensam em formato estrutural, pessoas que pensam com uma visão sistêmica, que utilizam tecnologia como forma de escalar e viabilizar as suas atividades. Vale pessoas que têm capacidade de se adaptar e permanentemente se modificar frente aos desafios que estão postos. E isso inclui ainda a percepção e o encaminhamento no dia a dia de que mudar é uma constante agora, e essa constante, ela talvez tivesse uma razão de meses ou mesmo de semanas, e agora talvez ela tenha essa constância a nível de horas ou de dia. Ela está muito mais efetiva. E, por outro lado, se a gente pensa no que tem que ser deixado para trás, no aquilo que não vale tanto mais, né? Todas as atitudes que são retrógradas, que são arraigadas, que são centradas em convicções que não se sustentam mais de uma série de maneiras ao longo do tempo. Uma analogia interessante que nós podemos fazer, teve um artigo essa semana do Harari, muito interessante, no qual ele aborda os impactos, ele vem fazendo isso, o Yuval Harari, ele vem fazendo uma série de análises sobre esse contexto. Em determinado momento, ele aborda o contexto de que, durante muito tempo, as religiões foram as respostas para os desafios que a humanidade estava passando naquele momento. E aí ele, en passant, assim, faz uma pequena ponderação e diz, pois é, agora as igrejas, para definirem quem entra ou quem não entra, utilizam a ciência, né? Então, é um negócio muito interessante. Quem é que pode estar sentado numa... A igreja não deixa mais as pessoas estarem num templo, nesse momento, porque a ciência diz que é perigoso, né? Sob o ponto de vista de contágio, assim vai. Então, até mesmo a religião está tendo que se adaptar a esse novo real, e não é que a visão de Deus ou o espiritualismo vinculado a esse processo tenha modificado, isso é uma coisa muito de cada um e das suas crenças, e tudo isso é lindo, mas, ao mesmo tempo, há uma adaptação de todas as esferas e de todos os contextos. Coisas que eram impensáveis antes, que eram ditas como charlatanismo, por exemplo, telemedicina, agora é uma realidade, né? Não tem mais como lidar com isso. Fazer coaching, fazer consultas por telefone ou por videoconferência passou a ser comum. Dentro desse mesmo normal, as empresas, uma grande parte das empresas, rechaçavam o contexto de teletrabalho, de home office e assim vai. E agora, de repente, é uma realidade que está posta para todo mundo. Então, valores e conceitos e aquilo que as pessoas tinham como grilhões estabelecidos não fazem mais sentido. Para quem me conhece, nos últimos 2 anos, eu comecei uma parcela importante das palestras que eu dei com um slide que tem um carro andando e tu olha pelo retrovisor e tinha 2 frases nesse slide. A primeira era Yesterday is dead now, né? Quer dizer, o passado está morto agora. Mas a segunda frase é Today is obsolete now, ou seja, o presente também está obsoleto. E, brincadeiras à parte, essa coisa meia mãe de Ná, nunca o presente teve tão obsoleto na nossa realidade
quanto ele está aqui agora. Cada um de nós vai ter que ser diferente para poder vencer. A gente também pode ficar com quem a gente é uma escolha, né? Mas ficar com a que a gente significa uma redução frente às possibilidades que estão sendo colocadas na frente e os contextos que vão estar acontecendo. Para muitos, meu amigo Paulinho Pérez, outro dia, me botou isso num grupo de WhatsApp, eu acabei publicando até no Instagram. Para muitos é um momento de férias, é um momento de estar vendo filmes e coisa que o valha. Para alguns poucos, é um momento incrível de conhecimento, de desenvolvimento, de ver uma quantidade incrível de lives de pessoas que estão compartilhando conhecimento e informação e estão nos fazendo maiores. Então, você pode transformar isso numa jornada propositiva de desenvolvimento ou você pode transformar isso em umas férias. Só que essas férias serão terríveis. Porque quando esse negócio se normalizar um pouco mais, o novo normal tiver, digamos assim, completamente implantado, você vai estar mais obsoleto do que nunca. É você que decide o que você quer. E César, vem cá, eu quero pegar isso agora e eu quero entrar um pouquinho mais no novo normal. Será que é verdade que esse novo normal nós vamos ter que aprender a conviver muito mais ainda com a ambivalência? Vou te dar um exemplo. Nós estamos percebendo que a distância voltou, que nós vamos viver num mundo que é contactless, mas nunca as pessoas estiveram tão próximas, pelo menos virtualmente, o que é uma coisa completamente antagônica. Numa outra perspectiva, a sociedade mais comunista do mundo, ao mesmo tempo, é a sociedade mais capitalista do mundo, que é a China. Como é que você enxerga essa perspectiva e essas questões antagônicas? Então, esse contexto todo ele nos aproximou, né? A gente está se vendo aqui, né? Tem pessoas aqui que eu vejo que estão conectadas, que fazem parte do meu rol de relações, mas que eu não via no dia a dia ou nem falava. E agora eu estou falando mais, estou conectando mais. E essa realidade vale mais para todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, essas relações elas não são profundas, elas são superficiais. A gente está entrando mais na casa dos outros, o que gera uma certa intimidade. O pessoal e o profissional estão mais conectados do que nunca, né? As empresas agora são grandes arquipélagos, né? Com pessoas em várias pequenas ilhazinhas, várias casas, né? Com as pessoas. Mas essa realidade ela nos obriga a entrar num outro tipo de desafio e num outro tipo de capacidade de lidar com esse contexto. De fato, todo esse cenário que está posto e todo esse novo normal que a gente está chamando aqui gera uma necessidade de repensar as relações, as conexões, as estruturas e quem são as lógicas e contextos vencedores. Quando a gente vai para o contexto de países, que foi a tua provocação, a China é o novo grande player capitalista do mundo, mas ela é socialista. Então, até a gente estava brincando, né, que é um socialismo capitalista, né? Ninguém está praticando melhor essa visão unificada de mundo e se transformando numa escalada incrível de ascensão ao poder quanto a China, né? O processo de ascensão americana que data de 1800 e alguma coisa e que começa a se consolidar na Primeira Guerra, mas que tem uma grande ascensão na Segunda Guerra, e dali então os americanos são os grandes players do mundo. Ele foi desafiado aqui ou ali pela União Soviética, depois pela Rússia, aqui ou ali pela Europa, mas nunca teve um big player de verdade. Henry Kissinger, no seu espetacular sobre a China, já falava no início dos anos 70 sobre como a China seria ascendente e o quanto ela seria relativa. Só que a China sempre foi interna e agora a China é expansionista. Xi Jinping já joga uma nova China para fora. E essa China está presente no mundo. E essa China também é a fábrica do mundo. Então, é uma nova realidade. Nós temos um novo big player de verdade, agora consolidado. As decisões não vão ser mais únicas. A nossa formação aqui ocidental diz para a gente aprender inglês e espanhol, mas agora a gente vai ter que aprender mandarim, agora a gente vai ter que ter novos conceitos. A maioria das pessoas não sabe quem é Xi Jinping,
que é o presidente da China, vão ter que saber, vão ter que entender o que ele pensa, como as coisas são, como é que são os modelos de Estado, como é que são os modelos de negócio. Isso tudo faz parte do novo normal. Novas referências, novos players, novas lógicas e assim vai. E isso também vai nos obrigar, pelo outro lado, a repensar algumas coisas. O mundo provavelmente vai ser mais xenófobo de agora em diante, ele vai ser mais entre barreiras, aquela coisa de viajar para tudo quanto é lado, de nenhuma restrição, de deixar empregos irem fora das fronteiras e assim vai, ela vai ser reposicionada. E nesse sentido, alguns países estão olhando para dentro de si agora e estão dizendo assim, sim, mas eu não tenho mais fábrica, eu não tenho mais capacidade produtiva de coisas simples. Pegando um exemplo que no meu trabalho social tem sido muito visível, o grande volume de consumo de máscaras de EPI para a questão do Covid é chinês. Então, nós não temos capacidade suficiente de produção no Brasil de máscara protetiva. Não faz sentido isso. Então, algumas coisas vão ser reorganizadas. Desde que isso não seja absurdamente ideologizado, é altamente positivo. As coisas vão se reorganizar. E, por outro lado, nós temos um monte de coisas a aprender com uma cultura espetacular e diferenciada que nem a chinesa. Então, nós temos que abrir espaço em nós para relativizar e, se possível, matar aquele contexto que não faz mais sentido nessa nova realidade e deixar fluir, deixar entrar e se aproveitar de todo esse universo, essa miríade de informações e de possibilidades que nós estamos sendo abruptamente sendo impactados e que pode direcionar as nossas vidas de uma maneira completamente distinta. Eu estou amando tudo isso, tirando o aspecto da morte, da dor, que é terrível e que é, digamos assim, né? Cada um de nós foi lá e protegeu os seus pais, protegeu os seus familiares, se protegeu. Esse aspecto é absurdamente ruim, mas olhando a parte boa da coisa, olhando o copo meio cheio e não a parte meia vazia do copo, eu entendo que é uma enorme oportunidade da humanidade, de cada um de nós se desenvolver e avançar. O mundo talvez seja muito melhor do que é até então. E eu fiz uma pequena enquete no Instagram, foi muito interessante, para perguntar se as pessoas achavam que o novo normal era melhor ou era pior. E, na prática, 93% das pessoas disseram que o novo normal é melhor. Eu não sei se as pessoas realmente acreditam nisso, mas elas estão dizendo que elas acreditam nisso. E o simples fato de elas dizerem que acreditam nisso é um passo importante para avançar. Para estarem abertas para o que vem, não é? Perfeito. Agora, César, eu quero aqui fazer uma conexão de muitas pontas do que você falou, olhando o enfoque que eu não combinei com você. Então, pensa o seguinte, você acabou de falar da sua atividade social e nós estamos falando das transformações pelas quais o mundo está se processando, e uma delas que eu tenho escrito sobre isso e quero trazer logo para a gente discutir, eu estou chamando de escrutinização. O que é escrutinização? Quando terminar essa crise, é um fenômeno parecido com o que se deu na Segunda Guerra Mundial, as pessoas vão começar a perguntar, e você, César, o que você fez na quarentena? E você, César, o que a Processor fez na quarentena? Porque a perspectiva dos indicadores de performance clássicos também vai mudar. Cada vez mais essas empresas têm que ser responsáveis pela sociedade que ela cuida e pela transformação de para um grupo de pessoas. Pois bem, só para fechar meu ponto. Isso é tão forte, e eu estou postando para todo mundo ver aí no chat, que criou-se um site nos Estados Unidos que se chama Did They Help? Você clica nele, você coloca o nome de uma pessoa, você coloca o nome de uma empresa, e por votação, é completamente aberto, é uma plataforma aberta, é um Uber de votação. Ele está dizendo para mim o que as pessoas e empresas estão fazendo em prol da sociedade nesse momento. Como que você vê essa história toda da escrutinização? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de um conceito que eu chamo de reversibilidade. Falo o que penso, penso o que falo, sou o que falo, falo o que sou, ajo como penso, penso como ajo, e assim vai indo. Nesse conceito de reversibilidade, que outros usam, Taleb, por exemplo, entre outros usam,
é um conceito que diz que a pessoa tem que ser coerente consigo mesmo e ser coerente com a sociedade onde está inserido, e assim vai. E esse contexto que tu chama de escrutínio, na verdade, ele já está posto. As redes sociais já vêm fazendo isso. Em geral, de forma negativa, mas já vêm fazendo isso, né? Depois nós podemos abordar um pouco mais esse contexto, inclusive, das redes sociais. Eu acho que é importante a gente abordar essa lógica. Mas, voltando ao conceito de reversibilidade, como o mundo está muito mais direto, ele está muito mais ágil. Sabe aquela passagem do show de Truman? Eu sei que você está aí, né? Hoje em dia, tu não acessa alguém se a pessoa não quiser que tu acesse. Porque a expectativa é que tu seja acessado muito rapidamente, porque o cara te ataca pelo Teams, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Insta, pelo telefone, sei lá, pelo WeChat. É tudo muito rápido. Então, a pessoa sabe que tu está lá e ela entende e compreende as tuas ações. Então, salvo você entrar numa vida eremita e largar o celular, você será calculado, estruturado e direcionado. Então, o grande irmão está aí, né? Aquele conceito estabelecido, ele chegou. Algumas pessoas disseram que ele chegou faz 15 ou 20 anos, quando a tecnologia começou a ficar mais invasiva. Eu entendo que aquilo lá eram primórdios, era uma espécie assim de antipasto. E agora nós chegamos num patamar de efetivação. E dentro desse patamar de efetivação, se nós olharmos para a China está direcionando as pessoas através do WeChat. Os movimentos, onde foi, a coisa da detecção de vídeo dos rostos, das imagens, a coisa de quem pode ir em cada lugar, e fazendo cercas eletrônicas através da movimentação de uma pessoa, dado que lá no WeChat é a moeda, é o caminho, é quase tudo tu precisa do WeChat para poder lidar. Então, colocado isso em perspectiva e voltando para a questão de o que você faz, não tem mais espaço nesse mundo em que nós vivemos para você viver para si. O egocentrismo, no sentido de individualismo, ele é incoerente com o novo mundo que está se formando e incoerente com as suas possibilidades de avanço. Uma coisa é você gostar de si, você valorizar quem você é e dar espaço para coisas boas que você faz e que você valoriza avançarem. Outra coisa é você viver para si. Esse super contexto de individualismo, ele é muito pouco aceito nesse mundo que nós estamos vivendo. E que as pessoas que errarem nisso terão muita dificuldade de trabalhar certos espaços de mercado dentro da lógica que nós estamos vivendo. César, brilhante. Eu tinha deixado um tema para o fim, mas como você falou do Big Brother, eu vou ter que voltar a isso agora, tá? Para quem não conhece, só para uniformizar, existe um livro que ele deveria ser uma leitura de todos que puderem nesse momento, que se chama 1984, do George Orwell, um inglês. E esse livro ele preconiza um controle absoluto, um controle absolutista do governo sobre a vida das pessoas, a tal ponto que, além de você controlar as pessoas ativamente, você também controla aquilo que elas leem, que elas escutam, e você cria histórias que passam a fazer parte do Ministério da Verdade. Logo, a história que se vê é uma história construída. Esse ponto de vista tem uma visão do caos que quer enxergar que existe muito disso. E aí você deu o exemplo da China, mas a gente pode olhar no mundo ocidental. Eu não sei se você sabia disso, César. Parece que a cidade de Londres inteira só tem 15% de ponto cego para as câmeras. Ou seja, você só tem 15% de chance de não estar sendo filmado o tempo inteiro. Como é que você vê essa história orwelliana um pouquinho mais em detalhe acontecendo? O que é fantasia? O que é bom nisso tudo? O que a gente tem que estar atento? O primeiro filme do George Lucas, o famoso George Lucas de Star Wars, chama-se THX 1184. É uma visão também orwelliana de mundo, é um filme com fundo branco. Quem não assistiu, não é um filme tão fácil de achar. Ele aborda esse mundo também e essas possibilidades, é muito interessante. E talvez, enquanto o livro não dá para discutir, 1984 ele é superior, mas enquanto o filme, THX 1184 é um filme superior e vale a pena ser visto.
Colocado em perspectiva, cada um de nós hoje, no dia a dia, é funcionário de rede social. Cada um de nós entra ali de manhã, vai lá, trabalha de graça para essa rede social, né? Espalha, chama amigos, conecta. Né? Cada movimento desse que nós fazemos, nós estamos abastecendo um banco de dados gigante que está nos calculando. Os governos gostaram dessa história e começaram a fazer bancos de dados de imagem, de movimentação, e assim vamos indo. E isso vai nos meios de pagamento. Estou vendo aqui meu amigo Juliano Prado, da Payly, que lida muito bem com esse negócio. Vai dos meios de pagamento, passa por uma série de questões. Em suma, hoje os sistemas entendem mais da gente do que a gente mesmo, né? E essa é uma realidade que vai ser cada vez mais efetiva. Os data insights sobre nós mesmos provavelmente serão superiores à nossa capacidade de avaliar uma determinada condição. Isso nos torna presos? Não. Mas isso nos torna condicionados a uma certa realidade que nós temos que entender e saber lidar com ela. A liberdade sempre se dá por dentro, né? Ela é interna, ela não é externa. Mas essa liberdade, ela tem um condicionante sistêmico estabelecido que precisa ser enfrentado, debatido e construído. A questão do que significava a palavra liberdade e do que ela vai significar de agora para frente é muito diferente, né? O conceito romântico da liberdade hoje é utópico. De fato, um monte de coisas se tornaram utópicas, né? E ser livre hoje, de verdade, no sentido estrutural e filosófico, é dentro. Porque por fora, você, de uma forma ou de outra, vai estar sendo inserido dentro de uma ambiência que vai promover interações contigo e que vai te impactar de um jeito ou de outro. Então, assim como a liberdade hoje é diferente da liberdade de antes, eu entendo que a sociedade que nós estamos inseridas é diferente do que era até então, por uma série de conjunturas que nós estamos falando e abordando aqui. Não há a menor chance de aquele mundo retornar. Ele passou. E aí vamos fazer uma regressão aqui que é interessante. Há exatos 102 anos atrás começou a gripe espanhola na Europa, se disseminou, né? Os números são um pouco controversos da época, mas de 15 a 50 milhões de mortos, e ela fez um processo de se espalhar durante 9 meses. Imediato e depois durante 2 anos. Essa gripe espanhola empobreceu o mundo e ela foi o início, de fato, do que acabou acontecendo depois com a quebra da Bolsa de Valores americana em 29 e depois o contexto da Segunda Guerra Mundial. Isso se a gente olha pelo lado americano. Se a gente olha pelo lado europeu, alguns de nós estão aqui hoje porque nossos pais, antepassados, avós, vieram para o Brasil por causa dos acontecimentos europeus, por causa da pobreza, da falta de perspectiva e assim vai. Então, faz parte da capacidade do ser humano ser migratório, se adaptar, se reorganizar. O que está diferente é que esses movimentos eles eram gerados por uma certa perspectiva e, em geral, você teve um certo tempo para tomar. O que nós estamos vivendo agora, ele é abrupto, ele é uma espécie de... há 30 dias atrás, nós estávamos em casa, nós estávamos no trabalho, nós estávamos em parques, em cinemas, com amigos, jantando, o que quer que seja. 30 dias depois, o mundo foi completamente diferente. Então, esta velocidade é uma coisa que muda as perspectivas do ser humano e muda a maneira pelo qual as coisas avançam de agora em diante. Boa. Quero puxar uma coisa que deriva disso para ver sua opinião. Uma das minhas percepções sobre o que está acontecendo também é que, como todo momento de crise absurda, de catástrofe ou qualquer coisa que flerta com a catástrofe, você tem que os governos se posicionam tentando suportar a sociedade no momento mais crítico e mais agudo. E isso é contraproducente sobre a ótica liberal,
Porque, na verdade, o governo começa a ajudar, a sociedade gosta de ser ajudada, o governo fica com vontade de ajudar, quem ajuda mais quer dominar, e você começa a viver uma zona cinza esquisita, que vai exigir um esforço para se voltar atrás, um esforço de desmamar a sociedade e, ao mesmo tempo, de controlar a ânsia de controle de determinados governos. Como é que você vê isso tudo olhando uma perspectiva global? Vou ter que botar uma polêmica aqui no circuito. Pode, é o seguinte, na hora da crise, os capitalistas e, às vezes, liberais se tornam fãs do Estado e querem ajudar. Né? E no resto, os caras querem Estado mínimo, né? E o máximo de liberdade possível para empreender e fazer. Dentro do conceito de reversibilidade, eu entendo que não faz sentido isso. Né? Se tem setores e contextos que não vão ter capacidade de vivenciar isso, eles têm que cair. É darwiniano o processo. É um processo de adaptação. É simples assim. Né? Na natureza, as espécies, os animais que não conseguiram se adaptar, ficaram no tempo. Não importa o motivo pelo qual eles ficaram no tempo. Se foram outros animais, ou se foram fenômenos naturais, ou se foi o homem. Mas eles ficaram. E quando a gente vai para o contexto da intrusão dos governos nos mercados, eu sou amplamente defensor de governo mínimo, de Estado mínimo, e assim vai. Então, não é porque tem crise que eu vou mudar a minha visão. Não é porque tem crise que eu vou bater na porta de um favorecimento público e ir à frente. Até porque toda vez que o Estado faz algum tipo de concessão, entre muitas aspas, ele acaba te botando um jugo adicional sob o ponto de vista da condução dos negócios. E esse jugo adicional te torna mais refém ainda do que nunca. Então, aí alguém pode chegar e dizer, tá, mas e o lado social? O lado do desemprego, o lado de uma série de coisas? Bom, o Estado tem que ser social e tem que responder às pessoas, mas não aos negócios. São coisas diferentes. Então, o Estado tem que dar cobertura para as pessoas, tem que dar possibilidade, tem que ajudar, sob o ponto de vista de uma fase de crise, de uma fase de dificuldade. Mas as empresas vão à frente. Desde que as regras sejam iguais para todos, vamos à frente. Aí esse é um outro aspecto também polêmico, se as regras e as leis e os contextos são uniformes e equilibrados. Obviamente não são. Então, esse, para mim, é o único contexto no qual a gente poderia ter algum tipo de intervenção quando há algum tipo de disparidade. Mas partindo do pressuposto que as pessoas são do bem, que a Constituição existe e que as lógicas estão estabelecidas, a regra deveria ser igual e funcional para todos. Bom, olha só, agora tem umas perguntinhas aqui no meio e depois a gente continua aqui. A primeira é a seguinte, a Paula Tel falou assim para mim, adorei aquela frase do César, pede para ele repetir para mim. Eu estou deduzindo que aquela frase é a definição de reversibilidade. Que eu conheço a Paula, então eu estou imaginando o que ela pensou aqui. Então, Paula, a lógica da reversibilidade é sou o que faço, faço o que sou, penso como falo, falo como penso, ajo como sou como ajo, e assim vai. Tu conjuga o verbo pelos dois lados de forma tal que seja de ti para o mundo ou do mundo para ti, tu está sempre na mesma balada e por qualquer ângulo que tu for olhado, tu está coerente contigo e com aqueles que estão em volta de ti. Boa. Tem uma outra pergunta. Marcelo é empresário no Brasil e mora em Vancouver, tá? Tem um ponto que me intriga nesse debate sobre o futuro que chegou. O César comentou sobre a velocidade das percepções e decisões que agora acontecem no espaço de horas. Aí ele coloca assim, onde é que isso vai chegar? Se essa evolução continua no limite, será que aguentaremos? Será que não é, de alguma forma, o oposto? Será que esse momento não está nos mostrando que, pelo contrário, o caminho é desacelerar? Ponto de interrogação. Faço um questionamento para o Marcelo. A Europa foi para a lógica, por exemplo, do slow food para combater o fast food. A Europa disse que era bacana viver a vida, curtir a natureza, ser mais social, reduziu as jornadas e todas essas coisas. Será que deu certo? Economicamente, a Europa tem muito mais dificuldade hoje do que nunca. Quando a Europa era uma locomotiva,
era um trem avassalador, a Europa dominava o mundo. Em algum momento, os Estados Unidos assumiram essa rédea e passaram a dominar o mundo. E hoje a gente está vendo a Ásia, especialmente a parte chinesa e de influência chinesa, começando a questionar esse domínio americano e estabelecendo o seu contexto. Em nenhum desses casos houve espaço para essa parte mais romântica e estruturada. O que não quer dizer que a gente não tenha que ter um espaço para nós e uma construção e assim vai. Mas o mundo, ele, sob o ponto de vista de domínio, gestão e liderança, ele não leva muito em consideração aspectos mais lúdicos e mais filosóficos. Ele vai. E nesse contexto de ele vai, algumas coisas vão ficando para trás. Eu não estou entrando no mérito se isso é melhor ou se isso é pior. Eu estou entrando apenas no mérito, no mérito de que é evidência que assim e que assim será. Então, é uma lógica que está posta. Quanto à questão da capacidade do ser humano de lidar com as coisas, há 100 anos atrás, quando chegou o telégrafo, há 100 e poucos anos atrás, parecia uma coisa que modificava o mundo. Outro dia eu estava vendo um filme aqui, estava um fax. O fax modificou o mundo, né? O e-mail revolucionou. Hoje o e-mail já é obsoleto. Então, o ser humano ele tem uma incrível capacidade de resiliência, de se adaptar e de acelerar. E ele vai. Quando Harari escreveu o Homo Deus, ele já previu esse novo ser humano e quem seria o novo protagonista dessa realidade. E esse protagonista dessa nova realidade, segundo Harari, e eu concordo, é aquele cara que sabe lidar melhor com a informação, com os sistemas, com a velocidade de conhecimento, e sumariza tudo isso, faz uma síntese melhor que os outros, e ao fazer essa síntese, a aplica e leva vantagem sobre esse contexto. Ah, mas não é isso que eu quero. Tranquilo. Fica numa ilha, fica na beira de uma praia, a vida é boa lá também, está tudo certo. Mas o quanto o mundo vai lhe reconhecer economicamente reduzirá cada vez mais. É um fato, não é uma opinião. Boa. Aí vem aqui, o Sérgio nessa hora entra e tecla. César, em Homo Deus, o Harari aborda o fim do humanismo. O que virá agora? Qual a sua opinião? Então, eu sou fã do Harari em quase tudo, para colocar em perspectiva quem não conhece, Yuval Harari, 3 livros importantes, Sapiens, falando sobre a história do homem até aqui, 21 lições, falando sobre o nosso presente, e Homo Deus, um livro um pouco mais hermético, um pouco mais complexo, projetando daqui para frente. Mas o Harari ele usa uma expressão que não me agrada, ele chama de pós-humanismo. Pós-humanismo significa que nós fomos, né? Nós estamos obsoletos e coisas que valem. E eu entendo que nós temos espaço e capacidade de viver uma nova onda. Eu não sei se nós conseguiremos viver a onda dos sencientes, de quando as máquinas tiverem consciência ou tiverem uma capacidade incrível de fazer abstração e conviver conosco. Mas, neste momento, tem um novo mundo a caminho. E esse novo mundo, para a pessoa que estava perguntando, ele tem muito de cada vez mais tecnologia, cada vez mais inteligência artificial e a construção no tempo de uma nova raça, de uma nova possibilidade de vida, provavelmente senciente em algum momento, com capacidade de abstração. Isso não é uma coisa para daqui a 10 anos ou 20 anos, mas é uma construção que começa. Em algum momento qualquer, a gente vai conviver não mais com máquinas, mas com seres pensantes a partir de um certo contexto e que, em algum momento qualquer, vão desenvolver autonomia. Quando eles desenvolverem autonomia, estamos falando de senciência. Boa, boa. Eu tinha uma coisa guardada para agora, mas eu quero fazer isso daqui a pouquinho, porque antes eu quero que vocês... Tem um tema, o Flávio colocou assim, eu não quero discutir teoria da conspiração, mas assim, será que a Terceira Guerra, pelo menos numa outra conformação, já é o que está acontecendo? Aí ele continua, a China é inimiga? Depois ele coloca, o mundo será melhor se a China assumir a hegemonia global? Sem entrar na teoria da conspiração, a China determina uma nova ordem mundial? O que você acha? Determina. A China, continentalmente, é uma Europa, né?
só que é uma Europa unificada, com todas as possibilidades e com uma rédea estruturada. Ela tem viés, ela tem vetor, ela tem uma lógica de construção. Não entro no mérito se o mundo com mais influência chinesa é melhor ou é pior, mas digo que isso é hoje uma realidade. E uma vez que é uma realidade, a gente tem que se adaptar do mesmo jeito que os europeus se adaptaram à ascensão americana pós-Segunda Guerra Mundial e novo patamar de domínio. Então, quando uma liderança escala, quando uma nova possibilidade escala, a gente nunca está preparado para o conjunto de impactos que aquilo nos traz. Mas resistir, como diriam os Borgs dentro de Jornada nas Estrelas, é inútil, né? Nós precisamos lidar com isso. Podemos fazer trincheiras, podemos cavar, mas eles passarão e ocuparão espaços. De novo, não significa uma questão de achar bom ou ruim. Apenas isso está aí posto. Quando você resiste a uma possibilidade e entende que ela é inútil, você não se dá a possibilidade, a permissão de lidar com ela. E aí você pode morrer. Me ocorre um exemplo empresarial, a Nokia, em 2007, na capa da Forbes, dizendo: somos donos do mundo. Quem pode bater a Nokia? 13 anos depois, que a Nokia mesmo, em relação ao mercado de telefonia celular, não está lá. Hoje a Nokia é uma empresa de retaguarda de telefonia, tem uma tecnologia incrível, fatura bilhões e coisa que vale, se reinventou. Mas naquele momento ela estava lá no topo da pirâmide e não atentou à possibilidade de que o celular não seria mais para falar e seria para, sei lá, imagens, e-mail, uma série de outras coisas. Os parâmetros mudam muito rápidos. E isso é uma coisa que eu falei lá no início da nossa conversa. É necessário ter espaço dentro de si para um conceito antagônico ao que está posto nesse momento e lidar com isso. E você tem que ler o aqui e agora toda hora. Se você não leu aqui e agora, você está morto. Então, e finalizando a questão, Flávio, não vejo como conspiração, eu vejo como uma escalada de quem está lidando melhor com algumas coisas. A China, nesse momento, é nitidamente o principal player de inteligência artificial do mundo. E eles estão fazendo valer essa tecnologia e essas possibilidades que isso faz de um jeito muito melhor que os outros. E isso está lhes dando um delta competitivo impressionante. Além disso, paulatinamente, a China foi se tornando a fábrica de sua e dos outros, né? Então, a China detém hoje os meios de produção. Na atividade social que eu estou fazendo para abastecer hospitais e o sistema de saúde brasileiro que vai mal, obrigada, baseada em doação privada, eu tive muita interface com o pessoal da China agora. E eles simplesmente estabeleceram regras capitalistas que nem o mais capitalista americano conseguiria fazer. Então, quando a gente começou a discutir respiradores, os preços orbitavam na casa de 10 mil. Até bem pouquinhos dias atrás, os preços chegavam a 65 mil dólares para a mesma coisa. Então, isso não é só uma questão de oferta e demanda em cima do mercado. Isso é uma questão de organização de modelo de negócio. Essa China é mais capitalista que o capitalista padrão que a gente enxerga, que é os Estados Unidos. E por que esse preço é esse? Porque o governo chinês disse que só 20 fábricas tinham capacidade suficiente e qualidade suficiente para abastecer o mercado mundial. Ou seja, a própria China estrangulou a produção, estrangulou os players para poder ter melhor preço. Isso é sensacional, sob o ponto de vista deles. É complicadíssimo sob o ponto de vista dos outros. E olha que interessante, lá em janeiro, os Estados Unidos exportaram máscaras para a China, porque não tinha produção suficiente. Agora, em abril, a China exporta máscaras para o mundo inteiro. Porque não só ela faz melhor a máscara, como ela faz mais rápido e em mais volume. Aquela máscara que os americanos venderam para os chineses, a N95 lá em janeiro, os americanos venderam por em torno de $1 e alguma coisa. A máscara que os chineses estão vendendo agora é o dobro ou o triplo do preço. Isso não é sacanagem, isso é inteligência aplicada. Então, sem entrar no mérito se é bom ou se é ruim, esses caras estão sabendo lidar melhor com a situação do que os outros. Isso gera, obviamente, percepções, sentimentos, raivas. Não me interessa isso, porque isso não está... Os negócios não levam em consideração sentimentos. Eles levam em consideração... O rio sempre anda, sempre flui do jeito mais fácil. A água anda do jeito mais fácil.
Então, e a água não tem sentimento, ela vai andar. E esse é o caminho. Eu acho que o que você está dizendo é que agora o mundo vai reagir contra a China, o que não é inteligente, promovendo sanções, promovendo iniciativas na ONU e etc. Mas que no fim do dia, quando você olha o long run, tudo vai caminhar do jeito que a China quis, apesar de. E isso é algo que atemoriza. Mas eu tenho duas perguntas, César, que derivam do que você falou, e você bota mais seu ponto. Deixa eu só botar um ponto aqui que eu não posso me esquecer. Hoje de tarde eu estava falando com o Alessandro Spiller e a gente estava dizendo que a China é Borg. Tá? Para quem não sabe, Borg é uma espécie criada em Jornada das Estrelas que tem capacidade de incorporar tecnologias e pessoas e fazer o seu próprio sistema melhor. A China é isso hoje. Ela é Borg. Ela se adapta, ela incorpora o dos outros e faz o dos outros melhor. Então, isso é sensacional. E ela está aprendendo, inclusive, a disputar na lei, que é uma coisa que ela não sabia fazer antes. Então, é um modelo, hoje, economicamente falando, vencedor. Sem entrar no mérito de ser bom ou não ser ruim. Eu não estou aqui para defender a China, as minhas referências são americanas, mas eu vejo que tem alguém jogando o jogo de um jeito superior. E eu tenho que aprender com isso, e não ser contra isso. Bom, eu tenho uma pergunta leve e depois eu vou te dar um desafiante para você expor. A leve é que eu não quero perder a oportunidade. Você falou agora há pouco assim, pessoal, vocês têm que ler o dia todo dia. O que eu quero que você diga para a gente, César? As leituras, elas são confusas, o mundo está lotado de informação e a grande parte dessa informação não é legítima. Ou seja, que dica você dá para uma pessoa ler o dia, todo dia, de maneira produtiva, inteligente e eficiente? Primeiro, reduzam drasticamente as redes sociais, desliguem a televisão e validem sites que sejam confiáveis, porque quando você vai de encontro ao site, você pega a informação sem sentimento. Quando você está na TV, existe entonação, existe opinião e existe viés ideológico e estrutural. Não interessa. As redes sociais, elas complementam essa visão porque, por algoritmos, por uma série de coisas, você acaba vendo só quem você quer e só a opinião que você tem. Você se reforça. Ou tem alguém exatamente do oposto, que entra em conflito muito rápido, um conflito idiota, e que a pessoa acaba depois eliminando, apagando e assim vai. Então, você fica reduzido por um contexto estabelecido. Para ler o aqui e agora, você tem que ter um pouco mais de autonomia. Então, redes sociais em muito menor escala e televisão para ver filme, para ver streaming, mas não para receber aquela carga condicionada que nós estamos recebendo. Né? E a carga condicionada, não importa que lado você esteja ou que contexto você esteja querendo que seja preservado. Então, esse para mim é uma primeira grande questão. Outra coisa, o WhatsApp, o WeChat e assim vai. Você é acionado por esse mecanismo todos os dias. Não é a sua pauta, não é a sua agenda. Sai disso, entendeu? Não vive isso de manhã, tarde e de noite. Vive profissionalmente ou dentro de um contexto pessoal que faça sentido, mas ele não pode te ativar a cada tempo e você se recondicionar por causa disso. Porque muda o humor, muda a sensação, tu fica mais depressivo, menos depressivo. Não dá. Você tem que ter rédea. Então, essa é uma coisa importante. A maioria das pessoas não está lendo aqui e agora, ela está sendo impactada pelos outros, pelo sistêmico. E esse sistêmico, esse contexto sistêmico que está posto, ele não te dá autonomia sobre ti mesmo. Ele, na verdade, vira uma espécie de fato, ele vira uma espécie de visão do todo. Mas essa visão do todo é dominada por quê? A verdadeira memética, né, é essa que vem, que a gente não sabe de onde veio, como veio, mas ela está na tua frente e te impacta. A palavra meme, como ela é usada hoje, com as figurinhas e coisas que valha, é uma redução já do conceito real de memética. Memética é uma informação que a gente não sabe a origem, não sabe o contexto, mas se torna onipresente dentro do nosso dia a dia. Então, a construção do conhecimento hoje ela está muito memética. Então, esse é um ponto do aqui e agora. O segundo ponto do aqui e agora é onde você quer chegar, quais são os seus objetivos e onde você está. É bem simples. Eu estou aqui, eu quero chegar lá. Escreve. Eu estou aqui, eu quero chegar lá. E começa. E no meio do caminho vai ajustando, tantas vezes quanto for necessário, mas faz. Se você não escrever e não estabelecer o ponto de partida, você jamais vai ter o ponto de chegada.
E o ponto de chegada ele tem que estar definido, porque senão você nunca sabe quando. E você tem que botar isso no tempo. Porque se você não botar no tempo, né, tá valendo pro resto da vida. Um dia na vida eu vou ser feliz. Quando mesmo? Quando tu pergunta uma pessoa hoje, o que eu quero na vida? Eu quero ser feliz. Tá, e daí? Entendeu? O que significa ser feliz? É abstrato demais esse conceito. E ele não tem materialidade. É um conjunto de sentimentos. Que sentimentos mesmo? Não funciona assim. Depois a gente costuma negar o que é instigante, desafiador a nós mesmos, e acabamos permanentemente ficando com aquilo que reforça quem a gente é. Bom, partindo do pressuposto que a gente não é Deus e que a gente não está pronto, a gente precisa de complemento. A gente precisa até mesmo de antagonismo em relação a nós mesmos. E não reforçar aquilo que se é. Não adianta, entendeu? Se eu vou falar com quem eu tenho que estar sempre em conexão com alguém que é maior do que eu, ou que pode me dar outras fronteiras. E aí tem caras que são muito bons de música, então eu vou falar música com ele, tem outros que é bacana discutir ficção científica, tem outros que vão discutir Harari, tem outros que vão discutir direito, tem outros que vão discutir tecnologia. Você pode segmentar também as suas relações, as suas conexões e gerar temáticas e gerar construções propositivas e que possam lhe ajudar a fazer o seu avanço pessoal. Ainda, no aqui e agora, necessariamente você precisa estabelecer o que faz sentido. E eu digo para vocês, a maioria das pessoas que a gente tem interface no dia a dia não fazem sentido. Então, uma coisa é a diplomacia social, né? Aquela coisa assim de, oi, tudo bom, papapá, né? Outra coisa é quem efetivamente faz sentido. E o que faz sentido, gente, está muito além de sexo ou de externalidades, ou de... O que faz sentido é o que nos constrói, é o que nos faz mais. Tem uma definição linda do Meneghetti que diz que amor é de mim, derramo-me em ti, fazendo-te mais. Essa frase é muito linda e é a melhor definição de amor que eu conheço. Então, amar, no final das contas, é a capacidade de se derramar em alguém e fazer aquele alguém mais. Então, é essas conexões que nós precisamos. E não aquelas que são, de uma forma ou de outra, vampíricas. Se vocês olharem bem, a partir dessas conexões que nós estamos falando, também existe agora uma desintermediação dentro do negócio. Por exemplo, funções de assistência, secretárias, para pegar um exemplo, serão menos relevantes no futuro das organizações. Então, as secretárias terão que se reorganizar para poder serem outro perfil de profissional, porque a conexão vai ser mais direta. Vão existir menos secretárias no futuro das organizações. Funções de assistentes terão menos assistentes no futuro das organizações. Então, dentro dessa lógica de como é que você tem que lidar com aqui e agora, uma das coisas relevantes é você tem que ser especialista em alguma coisa e ser reconhecido como tal. E essa especialização que você é reconhecido tem que gerar valor. E tudo aquilo que é complementar, mas não essencial, vai ser relativizado. Então, você tem que se adaptar, crescer e aproveitar tudo aquilo que você teve até então para avançar. Adriano. César, voltei aqui, não sei o que aconteceu, mas estou de volta. A pergunta que eu quero te fazer, que era a importante, você respondeu muito bem essa, era a seguinte. Tudo que a gente está falando e tudo que você pontuou de mudança, de alguma maneira, se confunde com tecnologia. Porque você precisa de tecnologia como facilitador, você falou em Big Data, você falou em inteligência artificial, você falou em internet das coisas. Então, o que eu queria agora? Eu quero que você pegue a sua veia de tecnologia e conta para a gente como é que essa coisa toda deveria funcionar ou vai funcionar através da tecnologia a favor do homem. Essa é a pergunta dos bilhões de dólares. Essa vale muito. Essa é a pergunta dos bilhões de dólares. Mas o que eu diria nesse momento, Adriano, é que assim, serão vencedores aqueles que tiverem mais capacidade de adaptação frente a esse avanço tecnológico e o que criarem melhores respostas frente aos desafios que estão estabelecidos. Então, a maioria das pessoas desenvolve um certo conhecimento e repete ele a vida inteira, ou a empresa desenvolve um processo, ou faz algum produto e repete ele e versionamentos dele a vida inteira. Me ocorre, por exemplo, aqui citar a questão do Office, né? Faz 25 anos que o Office vem sendo reorganizado. Quando tu olha, por exemplo, o que é o Teams hoje, ele já não é mais o Office. É um produto completamente diferente e eles pivotaram em cima do produto, né? Modificaram. O Teams meio que mata o e-mail, mas suporta o e-mail
ele traz o videocom para dentro, então é diferente, é interessante. E eu acho que o que a gente tem que fazer, sob o ponto de vista do uso da tecnologia, é isso. É fazer com que cada um de nós seja o melhor no que faz, usando a tecnologia como base para executar e ser este melhor. Não tem mais como você ser o melhor sem a tecnologia. Então, cada um de nós tem que ser tecnologia intenso. Cada um de nós tem que ser tecnologia baseado e usar essa tecnologia para ser o melhor naquilo que faz. Aqueles que forem depender apenas das suas habilidades pessoais ficarão mais restritos, ficarão mais de nicho e talvez no futuro sejam chapéus, né? Chapéus. Eles vão ficar cuidando só de um certo segmento para um certo perfil de público, mas não mais aquele todo potencial. Então, a tecnologia ela é killer frente ao que existe, mas ao mesmo tempo pode ser uma aliada impressionante para fazer a construção de uma nova possibilidade. Bom, César, o pessoal sabe, você não, que eu, por tradição, eu sempre arrumo uma coisa mais complicada para perguntar para o cidadão quando vai chegando próximo do fim. Para você não vai ser complicado o que eu vou perguntar, mas vamos ver o que você acha. O que você acabou de me falar agora, dessa mudança e de quem adere à tecnologia e quem não adere, o Harari, ele classificou isso não no sentido pejorativo, quando ele usou a expressão dos novos inúteis. Então, nós não estamos chamando ninguém de inútil, nós estamos falando simplesmente que, para o vetor econômico atual, essa pessoa não está agregando valor economicamente. Bom, qual é o meu ponto? Quando ele preconiza isso, você tem essa visão de um lado. Mas, para quem não sabe, o César ele conseguiu fazer um negócio comigo que é milagroso. Eu, toda sexta-feira, faço a minha corridinha e eu agora corro numa live com ele e com mais um grupo pensando o futuro, da Dynamic Mindset. E qual é, na última live de sexta, César, eu mencionei o livro Sociedade Informática, do Adam Schiff, que é um livro escrito lá por 1980, que é excepcional, porque ele também fala nessa geração de inúteis, só que ele fala numa nova conformação de sociedade. Bom, César, minha pergunta para você, juntando tudo isso. Que sociedade é essa que surge agora, numa visão preliminar? É óbvio que nada disso é preciso. E dois, a gente debateu aquele dia um pouco sobre que capitalismo é esse. Vai lá. Essa nova sociedade que surge, ela, na verdade, ou ela, de fato, ela nasce de novos modelos de negócio. Eu entendo que o capitalismo está pivotando mais uma vez e nós temos dois grandes modelos. Tem esse socialismo capitalista que eu falei, chinês, e tem o capitalismo tradicional americano, né? Então, tem uma pivotagem aqui. Tem dois modelos sendo confrontados e tem ainda esse modelo europeu que foi para uma coisa mais de vender qualidade de vida, slow food, uma coisa mais, né? Bom, essa sociedade, ela é com certeza, como a gente falou no meio do caminho, mais xenófoba, ela é com certeza mais intramuros, nós vamos viajar menos, nós vamos ter novos padrões, nós vamos ter novas lógicas e nós vamos ter mais manipulação do que nunca. Eu entendo que a incapacidade das pessoas de lidarem com fake news vai ser cada vez maior, as fake news são cada vez mais bem estruturadas e organizadas, e mesmo pessoas muito inteligentes caem rapidamente em algumas questões desse estilo. Essa semana e semana passada, eu recebi fake news incríveis, muito bem escritas por amigos meus super inteligentes, que tudo dizia que era bacana, mas quando tu ia checar de verdade, a informação não batia, e ela era quase perfeita, porque o tema era mais ou menos aquele, papapá, né? Bom, então, uma das questões relevantes dessa nova sociedade é você, e isso aqui nós estamos chamando aqui, o que chamam hoje em dia de deepfake, né? É você ter capacidade de discernir o real do trabalhado. Só que aqui vem um conceito muito interessante. O ser humano aceitou nos últimos 3 ou 4 anos a lógica de pós-verdade. E essa coisa ela é intrinsecamente incongruente. Quer dizer, o mundo a vida inteira trabalhou com pós-verdade, mas ele sempre soube que a pós-verdade não era real. E agora nós estamos dizendo que a pós-verdade pode ser verdade.
Então, filosoficamente, a gente deu um nó aqui na história, né? E não consegue mais sair desse loop que nós estamos. Posto isso, a forma de lidar frente a essa sociedade trabalhada, manipulada que nós vivemos, é ser de verdade capaz, crítico de si mesmo, crítico das informações e conseguir discernir. Talvez o novo inteligente, talvez a nova educação, ela não possa ser mais voltada para a questão de conteúdo, mas sim de saber pensar. E isso aqui pode ser a transcendência. No passado, conteúdo, que data, que isso, que aquilo, era importante. Essa narrativa não é mais importante. O que é importante agora é você saber ler a informação, acessar ela e saber discernir e fazer síntese sobre ela e aplicá-la. Então, nessa sociedade, vence quem souber síntese de coisas reais e aplicar. E usar o fake news ou deep fake news a favor dos seus interesses e não contra. Então, é um outro formato de lidar com essa coisa. E nesse circuito, eu entendo que as pessoas vão ser ainda mais manipuladas do que são hoje em dia. E uma vez que ainda mais manipuladas, elas irreversivelmente terão menos rédea sobre si mesmo, apesar de entenderem que estão no controle de tudo. Tem uma frase filosófica que diz: quem que é mais feliz, né? Voltando ao conceito de felicidade tão em voga hoje em dia. O cara que está lá no riachinho, na vila, né, tomando uma cervejinha no sábado de tarde, né, e que não tem noção do que está acontecendo no mundo, ou aquela pessoa que tem cada vez mais conhecimento e se dá conta que quanto mais sabe, menos sabe. Sem entrar na resposta do ovo ou da galinha, porque isso é uma outra live, eu entendo que nós precisamos ser muito maiores e muito melhores frente aos desafios que nós estamos impostos. E entendo que as lideranças, e acho que boa parte das pessoas que estão aqui querem liderar, querem ter espaço, querem avançar, querem se desenvolver, vão precisar se esforçar muito mais do que estão se esforçando. Quanto à questão do império da tecnologia, isso é definitivo, veio para ficar, não tem volta. A tecnologia é algo ineliminável hoje do mundo em que nós estamos inseridos e vai ser cada vez pior. Talmente pior que em algum momento a tecnologia vai negociar conosco a nossa própria nosso próprio dia a dia. Faz parte do contexto e eu não vejo problema nisso. Eu ouvi uma frase sua que eu quero comentar aqui, porque eu acho que essa frase vai ser repetida muito, uma expressão daqui para frente. Você falou sexta-feira em capitalismo tech. Explora isso rapidinho. Então, por que a China é melhor hoje? Por que a China está em escala? E por que ela está botando medo em todo mundo? Medo vem de não dominar aquilo que você ainda não conhece. Então, a China é mais tech que o resto do mundo hoje. E o capitalismo tradicional que a gente conhece, com viés americano, ele precisará ser cada vez mais tech. Então, o nosso futuro, ele é tech. A questão, por exemplo, do petróleo, que foi negativo, do tipo, te pago $40 para receber um barril, é um negócio, né? Parece maluco, mas tem um conjunto de explicações que a gente não vai explorar aqui. É uma amostra de que o que mais vale hoje, independente das questões técnicas por trás de por que um barril está negativo hoje, é mais uma amostra de que vale muito mais hoje o conhecimento, a informação e a tecnologia do que propriamente os meios físicos de produção. Aquele gráfico que todo mundo já viu das 10 maiores empresas hoje, das 10 maiores empresas em market cap de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás, ele é uma explicação para isso, mas não é toda a explicação. A questão fundamental aqui é que, tirando a questão basilar lá de Maslow e as coisas das necessidades essenciais lá de comer, o fato concreto é que gerir a tecnologia é um delta competitivo frente aos outros hoje. E nosso referencial, voltando à questão chinesa, que eu acho que é um contraponto importante para ler, é sempre Google, Microsoft, Facebook, Amazon e assim vai. Mas tem o Alibaba, tem a Tencent e tem tantos outros big players no lado oriental que estão mandando ver. E esses caras estão fazendo melhor. Então,
Hoje, esse socialismo capitalista chinês, ele é mais tech-based do que o nosso capitalismo. E o nosso capitalismo vai ter que dar um jump agora. E aí tem a questão de como os governos lidam com isso, porque as empresas são melhores no tech hoje do que os governos. E os governos vão ter que ser mais tech do que são hoje em dia. Então é uma construção para fazer. Qual é a coisa bacana? É uma oportunidade para todos nós. Qual é a coisa que é difícil? É que quem não quiser surfar essa onda vai ser relativizado. Boa. Eu vou fazer um comentário juntando duas perguntas. Você dá sua opinião e depois você dá sua mensagem final, ok? Para a gente também não estender demais, porque o bom é ficar um gostinho de que foi legal. O Mark, que é do agronegócio, mas algumas outras pessoas também, mandaram a seguinte pergunta: mas e o Brasil todo nessa história com a China? Como é que o Brasil pode se beneficiar disso? Como é que o Brasil tem que se posicionar? E o Mark foi mais específico. Visto o protagonismo da China como novo normal, qual deveria ser o papel do Brasil como líder mundial na produção de alimentos, fibras e energia? Então, eu queria começar essa, César, e aí você vai em marreta com a sua percepção e a sua mensagem final. Eu consigo ver isso de uma maneira absurdamente positiva se o Brasil for inteligente em usar essa zona de oportunidade. O que eu vou falar é coloquial e simplório, mas é profundo. O Brasil é um dos países que ele é bem recebido em quase todos os lugares do mundo. Existem inúmeras anedotas a respeito do Brasil que nós permitimos. Mas, no fundo, o Brasil é um dos países com quem os países gostam de fazer negócios. E nós nunca usamos isso apropriadamente a nosso favor. A China, em particular, é um bruto de um parceiro comercial do Brasil e ela depende fundamentalmente dessa entrega que a gente faz. Só que a nossa entrega é puramente comoditizada. O Brasil precisa colocar valor naquilo que ele entrega para a gente movimentar um pouco mais de capital. Então, o Brasil saber lidar com essas relações internacionais é um primeiro enorme passo para que ele se beneficie e consiga aumentar negócios nesse novo cenário que se cria, e o Brasil agregar valor àquilo que faz também nos enriquece como país. Mas isso é um pedaço pequenininho. Vai lá, César. Eu adoro as possibilidades que essa dialética nos permite, né? Se o Brasil conseguir fazer dialética com os líderes ocidentais e os líderes orientais, nós temos um enorme espaço aqui de construção e desenvolvimento. Em geral, não é nossa linha. O Brasil tende a escolher lados, né? E jogar com esse contexto. Não acho que seja a solução para o momento. Eu acho que nós temos que jogar, né? E nós vamos poder ter um certo tipo de relação com a Europa, um certo tipo de relação com a América do Norte, um certo tipo de relação com a Ásia. O Brasil tem uma coisa que é espetacular, que é o agro, que é campeão global, tem índices de produtividade, de entrega espetaculares, mas o nosso agro tem um grande desafio. Nosso agro não é tech. Então, nós temos que fazer o agro ser tech. O agro está longe ainda do potencial de avançar e especialmente de gerar valor agregado, porque ele não é tech ainda. Então, nós temos que virar o agro. O agro deveria pegar uma parcela significativa da sua capacidade de investimento e jogar no tech. O agro não vai conseguir fazer muito mais com uma colheitadeira muito melhor, mas ele vai conseguir ir muito além se ele conseguir botar tecnologia, não no mecanicismo, mas na estrutura, na arquitetura do negócio e avançar com isso. Esse é um ponto. O outro ponto é que o Brasil deve ser especialista. O Brasil, na minha opinião, não tem vocação hoje, nesse momento. A coisa mais parecida com vocação é agro e talvez setor bancário. Mas quando eu vou olhar para o setor bancário, a gente afunilou demais. Né? Então, já não é tão fácil dizer isso. O Brasil é muito bom no setor de bancos, mas afunilou demais. As fintechs têm dado um fôlego nisso, mas ainda é insuficiente. Então, nós precisamos de vocação. O Brasil precisa urgentemente definir o que quer ser quando crescer. E essa é uma coisa que cabe a nós ajudarmos a definir e estabelecer nossos pontos de competência. Nós temos que ser lembrados por certas competências e não por praias ou só por turismo, por hipótese. Até porque turismo é algo que não está mais tão na regra do jogo, né? E aí nós temos muitas mudanças para fazer. Nosso modelo energético é baseado, por hipótese, em
grandes hidrelétricas, isso já não é mais um modelo funcional. Tem várias questões que nós temos que mudar. A capacidade que nós temos de fazer coisas em infraestrutura aqui é muito bacana. Mas, de fato, se nós não tomarmos rédea de nós mesmos, nós seremos um quintal do Uber, ou da Didi, ou de tantos outros big players globais que estão aqui fazendo dinheiro e negócios em cima dos nossos 200 e poucos milhões de habitantes. E, para terminar, Adriano, o que eu diria é que esse contexto todo e o múltiplo acesso de informação e esse mundo tech, ele gera uma nova responsabilidade em cada um de nós, né? Eu acho que muitos de nós viviam a sua própria vida, viviam o seu próprio umbigo e não se permitiam ou não queriam, por motivo que seja, da preguiça, a falta de interesse, protagonizar o seu espaço. E eu entendo que agora existe uma enorme janela com capacidade de pivotar. E é uma questão de você querer. Eu acho incrível ver o exemplo do Bill Gates, que largou a maior companhia do mundo em market cap do mundo, hoje, que é a Microsoft, 1 trilhão e não sei quantos milhões de dólares, e hoje o cara é o número 1 na questão de filantropia e de trabalhar a questão de lidar com o Covid e respostas possíveis. Tem aquela brincadeira, né, de que ele está nisso desde sempre, porque ele sabe tudo de vírus, né, desde as versões iniciais do Windows, né, mas não é. É uma incrível capacidade de se reconstruir, de se reprincipiar e usar a tecnologia para fazer o bem. E eu acho que cada um de nós aqui agora precisa se responsabilizar sobre construir e protagonizar um Brasil melhor, uma Argentina melhor, um Chile melhor, uma América do Sul maior. Por causa dessas questões diplomáticas e simpatia, nós temos um enorme potencial de fazer. E nós deveríamos começar fazendo com os nossos irmãos latino-americanos, aqui especialmente os sul-americanos, e a partir daí com um bloco bem estruturado, com competências e com vocações, começar a jogar nesse mundo cada vez mais competitivo e que, se você não tiver tecnologia permeando o seu valor agregado, você tende a ser relativizado no big game que está sendo posto. César, muitíssimo obrigado. Você não tem ideia como foi positivo, porque às vezes você está desenvolvendo e você não está vendo o que está acontecendo, os feedbacks que eu estou recebendo, eu vou te mostrar na sequência, mas você trouxe bastante luz para aquilo que a gente não sabe para que caminho está indo, e isso tem um valor incrível, e foi de uma generosidade absurda você se colocar aqui numa situação de ser entrevistado. Eu também estou particularmente feliz, porque você já me entrevistou antes, eu nunca tinha tido esse prazer, então hoje eu fiz isso para compensar, mas foi maravilhoso. Pessoal, eu também quero agradecer cada um de vocês que participou aqui, e perdão, a gente passou da hora, mas estava tão espetacular que achei que valia a pena. As perguntas que vocês mandaram foram todas muito positivas, vocês viram que eu fui juntando os pedacinhos para criar essa história. Lembrando só, rapidamente, que uma das coisas que muda também é a forma de vender as coisas. Então, é por essa razão que a gente criou um webinar amanhã que vai tentar explicar que metodologia de vendas é essa para uma nova realidade. Eu quero que vocês pensem na palavra gotejar, dripping. Pensem nisso para amanhã. Semana que vem, nós vamos ter agronegócio, pricing, impostos, useful brands, com Marcelo Bicudo. Nós vamos ter carreira com a Maria Alice, da Korn Ferry. Nós vamos ter liderança em tempos complexos com a Fátima. E eu estou inventando mais 4 outros webinars e vai ter um 5º só de mulheres, porque o César é um exemplo em outra coisa. César, quantos % da diretoria da Processor é feminino? É meio constrangedor até falar, mas eu... É bem constrangedor, né? Entendeu? A Processor é o reino das Amazonas. É o reino das Amazonas. Pois é, e eu, sem querer, estou envergonhado, eu cometi um lapso. Em 15 webinars, só 2 são conduzidos por mulheres. E a gente tem muito mais mulher competente para tocar isso do que nós outros. Portanto, eu faço aqui minha meia-culpa e eu vou recuperar isso, vocês vão ver. Vai ser um show de mulheres brilhantes conduzindo os webinários ali na frente.
Show. Duas sugestões para a gente fechar. A primeira é quem quiser ver mais conteúdos e informações do que a gente está passando, dynamicmindset.com.br é um site que nós estamos desenvolvendo conteúdos, informações, assim vai. Tem um vídeo novinho meu plugado ali, colocado. Super obrigado para o time que ajudou a viabilizar isso, mas tem tantos outros conteúdos de várias pessoas incríveis que estão ali junto conosco. E a última sugestão é a gente fazer uma selfie agora com as pessoas que quiserem abrir as câmeras. Uma selfie da live, né? A gente tira uma foto aqui daqueles que quiserem ser fotografados e serem vistos aqui, né? É uma alegria ver todo mundo aí. Tem gente arrumando o cabelo, né, Mayara? Eu tenho que arrumar, tava olhando deitado. Adorei ver a Leandro e o Roberto aqui também. Hoje de manhã a Leandra fez uma live maravilhosa e assim vai. Eu vou botar foto aqui agora. Opa. Vai lá, César, faz o print screen. Eu fiz assim, agora vamos fazer um print screen. Mas depois você tem que lembrar que você tem que rolar a tela, tá? Porque são duas. Muito bem, fiz a primeira. Quem tiver aí também faz aí, que a gente vai fazendo mais print screen aqui. E aí você vai me mandar esse print screen, porque amanhã todo mundo que está aqui vai receber um e-mail com o resumo de tudo isso, o link do Dynamic, o link do vídeo do César e as print screens para a gente poder se divertir vendo a carinha de todo mundo aqui. Show de bola, pessoal. Foi incrível a gente estar junto. Espero que tenha sido útil e nos vemos na sequência. Boa noite. Obrigado, um beijão para todo mundo. Adriano. César.